Deus seja louvado. Eu gostaria de falar com você sobre oração. Vou fazer duas referências. Uma sobre Eliseu, ela está em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. E vou fazer também uma referência sobre a oração de Salomão, está em 1 Reis. O capítulo é 8, o versículo é 12, se não me engano. E essas referências, elas são sobre formas de orar. Em 1 Reis fala sobre uma mulher que era esposa de um filho dos profetas. E esse homem veio a falecer, essa viúva tinha filhos, ele tinha dívidas, ela não tinha como pagá-las. E vieram retirar os filhos, o credor veio pegar os filhos dela para poder quitar as dívidas dela. Então, ela clamou. A palavra que está na Bíblia é clamou a Eliseu. Um socorro, para que ela pudesse ter uma saída, uma solução sobre esse problema. E a resposta de Eliseu foi: que hei de te fazer? O que você tem em sua casa? Veja, ela foi até o profeta respondeu: o que eu hei de te fazer? O que é que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Então ela se lembrou: apenas uma botija de azeite. E já te pergunto: você está diante da dívida, diante do sofrimento, diante da morte de um parente que está passando mal, diante de um diagnóstico de morte para você? O que é que você tem na sua casa? Às vezes nós procuramos uma resposta muito longe, mas a pergunta é: o que é que você tem em sua casa? Essa mulher respondeu: não tenho nada. Apenas uma botija de azeite. E o que é, né? Uma botija de azeite para quem tem uma dívida que somente com a venda ou deixando os filhos serem levados como escravos, talvez viesse a ser paga. Então Eliseu deu a ela uma estratégia. Ele falou: recolher vasos com os vizinhos, a maior quantidade de vasos que você conseguir, entra dentro da tua casa, você e seus filhos, e fecha a porta sobre vocês. Por quê? Lembra que Jesus em Mateus diz: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta sobre si, fala com o teu pai, fala em secreto com o teu pai que te ouve em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto te responderá. Então ela entrou e começou a derramar o azeite, e as botijas foram sendo cheias. Só não encheu mais porque acabaram-se as botijas. O que ela fez? Ela voltou ao profeta. Voltou ao profeta e perguntou: agora já fiz a primeira parte, o que eu devo fazer? Então ele deu orientação para ela de pagar as contas e viver do resto. E quando Salomão também ora a Deus, ele recebe do pai de Davi uma incumbência. Ele recebe de Davi a incumbência de levantar o templo. E a primeira coisa, veja, ele já tinha uma direção de Deus. Aquela mulher lá com as botijas foi buscar uma direção de Deus. Ele não, ele já tinha uma direção. Ele já tinha uma ordem. O pai já tinha guardado dinheiro para ele, para essa tarefa. A mulher não tinha como pagar a dívida. Salomão tinha como levantar o templo. Ele era o rei. Ele foi ordenado pelo próprio pai. Ele era sucessor. Ele era filho do rei. Aquela mulher, ela não tinha nada. Ela estava a ponto de perder os filhos para poder pagar dívidas. Ela foi buscar a orientação de Deus. Salomão,
ele ia erguer o templo. Ele tinha dinheiro, tinha orientação, o pai já tinha comprado vários materiais nobres. Mas o que Salomão fez? Ele foi orar a Deus. E a primeira coisa que Salomão fez foi: tenho tudo isso, mas estou diante de ti, Senhor. E que templo, que construção humana poderá conter a tua grandeza, Pai? Ele reconhece, ele se prostra diante de Deus e diz: quem é o homem para levantar um templo para o Senhor? E ele pede para Deus, ele faz alguns pedidos para Deus, para que a presença do Senhor fosse verdadeira, fosse real, fosse certa. Quando as pessoas entrassem naquele templo, as pessoas sentissem a presença de Deus. Quando as pessoas estivessem presas longe dali, elas se voltariam para aquele lugar e elas seriam ouvidas. Quando as pessoas precisassem de alguma coisa, mesmo estando em outro continente, em outro país, elas se voltariam para lá e elas seriam atendidas. Ele pediu a glória de Deus para as orações que fossem feitas para quem se voltasse para o templo ou para quem estivesse dentro do templo. E a palavra diz que a glória de Deus, quando ele fez o sacrifício, encheu o templo. Encheu o templo. A glória de Deus encheu a casa daquela pobre viúva e ela viu um milagre de Deus. Eu quero falar com você sobre a bênção da oração. Não importa se você está diante de um grande problema, ou não importa se você já é uma pessoa que não tem grandes problemas, você está governando, você já tem muito dinheiro, você tem vários servos à sua disposição. Mas Salomão, ele reconhece que não existe um nome acima do nome de Deus. E por isso Deus ouviu a oração de Salomão. Eu gostaria de falar com você outras vezes sobre oração. E eu vou terminar aqui pedindo para você meditar sobre essas palavras, colocar suas necessidades dentro do seu quarto e falar com Deus. Onde é esse quarto? Eu nem tenho casa, ou então eu não tenho condição, eu moro num tipo de lugar onde eu não tenho nenhuma privacidade. Esse quarto, ele está no teu coração. Ele está dentro do teu coração. E Deus sabe que passa dentro do teu coração. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, que essa oração possa atingir todas as pessoas, as que estão a meu redor agora ouvindo, as que estão ouvindo, que um dia porventura venha a ouvir, possa atingir o meu coração e que nós possamos saber, Pai, e reconhecer que o Senhor é nome sobre todos os nomes e nos colocar diante de Ti, Senhor, pedindo perdão pelas nossas misérias. E, Pai, em nome de Jesus, reconhecendo que não há um Deus como o Senhor, para que nada venha impedir, Senhor, a nossa oração, para que o ódio, a mágoa, a ira, a zanga não venha impedir as nossas orações. E que quando nós te pedirmos alguma coisa, Senhor, a sua glória venha sobre nós. E o Senhor nos reconheça, nos assuma como filhos e nos ajude. Em nome de Jesus, eu peço e já agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus seja eternamente louvado na tua vida. Amém.